Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula sobre desenvolvimento Android. Aqui quem fala é o Diego Bernardo. E na aula de hoje nós vamos aprender a trabalhar com Spinner, o nosso famoso Combo Box, certo? A aula de hoje nós vamos aprender como nós podemos preencher um Spinner, colocar alguns itens dentro do nosso Spinner e como nós vamos recuperar esses valores depois que o usuário seleciona algum item, como nós conseguimos recuperar o valor selecionado pelo usuário. Ok? Então vamos começar, vou iniciar aí criando uma nova activity, tá? Criar um layout só para a gente trabalhar com o Spinner, criar uma activity em branco e vou chamar de preencher Spinner. Vou marcar essa nossa activity como launcher, tá? Para ela ser a activity inicial aí, para ela ser a primeira tela apresentada quando o nosso aplicativo for iniciado. Beleza, então já está criada aí a nossa classe, a nossa activity preencher spinner e o nosso layout preencher spinner. Para começar, vamos retirar esse text view daqui e vamos colocar só um spinner. Então vou vir aqui na abinha design, selecionar o spinner e arrastar ele para dentro da nossa tela. Beleza. Tá aí, tá aqui o nosso spinner. Vamos trocar o nome dele aqui para SPN, tá? De uma abreviação de spinner. Vou dar o nome para ele de SPN opção. Beleza, por enquanto aqui no layout é isso que nós precisamos, só incluir o nosso spinner, não precisa mexer em mais nada. Vamos agora lá para a nossa classe, a nossa activity, e vamos criar aqui um objeto do tipo spinner. Lembrando que esse objeto que nós criamos aqui, nós estamos criando, é ele que nós vamos amarrar com o spinner do layout que nós acabamos de criar. Então, o nosso objeto aí é SPN opção. Vamos fazer um casting por um tipo spinner e vamos amarrar esse nosso objeto da nossa classe com o SPN opção lá do nosso layout, nosso XML de layout que nós acabamos de criar. Pronto, tá feita a amarração entre o nosso objeto aqui da classe, da nossa activity com o nosso spinner do layout. Agora nós precisamos obter as informações, certo? Para a gente preencher o spinner. Aqui eu vou trabalhar com dados fixos, tá? Vou criar aqui algumas opções fixas para preencher o spinner. Para a gente preencher o spinner, nós precisamos ter aí um array de opções. Então você pode trabalhar com array de string. Eu gosto bastante de trabalhar com list, eu acho mais fácil trabalhar. Então eu sempre crio aí uma lista, né, do tipo string, porque eu acho que fica mais fácil para trabalhar, manipular, inserir ou retirar dados. Então eu gosto bastante. Trabalhar com list, mas nada impede você de trabalhar com array de strings, por exemplo. Tá? Então aqui está o nosso list. E eu vou colocar inserir algumas opções aqui fixas. Então eu vou colocar opção 1, opção 2 e opção 3. Legal, então aqui nós temos a nossa lista que são as nossas informações que serão apresentadas dentro do spinner, e aqui nós temos o nosso objeto spinner. Agora, para a gente conseguir colocar essas informações aqui, nossa lista de opções, dentro do nosso objeto spinner, nós precisamos criar um adaptador. Então, como vai funcionar? Nós vamos criar um array adapter. Então, vamos criar um adapter. Né? E o que esse nosso adapter ele recebe? O nosso adapter vai funcionar da seguinte maneira. Ele vai receber o contexto da aplicação, tá? E ele vai receber qual vai ser o layout. Tá? Android.layout.simple spinner item. Então, o nosso adaptador ele contém aí qual vai ser o layout do nosso spinner. O nosso spinner pode ter layouts diferentes, pode até ter algum layout customizado, tá? E aqui nós passamos para ele
o nosso array de opção. Então, essa nossa lista, essa nossa variável opção, é exatamente aqui essa lista que contém as nossas opções que serão inseridas dentro do nosso spinner. Então, veja como que vai funcionar. Nós temos, imagine assim, separe o preenchimento do spinner em 3 passos. O primeiro passo são as nossas informações, então nós precisamos ter uma lista com as informações. O segundo passo é a criação do nosso array adapter, do nosso adaptador. O nosso adaptador ele vai conter, aí, além do contexto da aplicação, ele contém qual layout que será apresentado no nosso spinner, tá? E ele contém, nós colocamos as nossas informações, nós inserimos a nossa lista de informação dentro do adapter. Então, agora que nós já temos as informações inseridas no adapter e o adaptador também com o tipo de layout do nosso spinner, falta simplesmente nós incluirmos o nosso adaptador dentro do nosso spinner. Então, nós pegamos o nosso objeto spinner e colocamos set adapter. Repare que ele recebe aí um adaptador, tá? Set adapter. Pronto. Agora já está feito o preenchimento do nosso spinner, separado em três partes. Então aqui é a nossa lista de informação. Aqui é o nosso adaptador com o layout e as informações do spinner. E aqui é o nosso spinner preenchido. Legal, então repare que o que nós fizemos? Preenchemos as informações, tá? Com as informações preenchemos, colocamos ela dentro do nosso adaptador e com o nosso adaptador preenchido com a lista de opções e com o layout, nós inserimos ele dentro do nosso spinner. É basicamente esses 3 passos que nós precisamos fazer para preencher o nosso spinner, o nosso combo box. Vamos testar aqui, para a gente verificar o resultado. Tá? Eu esqueci de uma coisa. Primeiro a gente precisa alterar o manifest aqui, senão ele não vai executar. Né? Deixa eu abrir o manifest aqui. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu cancelar aqui a execução. O meu manifest ele está com outro intent filter aqui como launcher. Então, deixa eu tirar ele aqui e deixar só a nossa activity preencher spinner como launch. Senão ela não ia ser apresentada. Vamos executar novamente. Dá um OK. Esperar ser carregado a nossa aplicação para o emulador. Já está jogando para o device, a nossa aplicação br.com.aula e sucesso. Vamos olhar o resultado. Então aqui está o nosso spinner. No meio da tela, opção 1, opção 2 e opção 3. Então reparem, é dessa maneira que nós preenchemos o nosso spinner. Então essa é a primeira parte da nossa videoaula, aprender como preencher um spinner. Tranquilo? Agora vamos passar para a segunda parte dessa nossa videoaula, que é a seguinte. Normalmente nós sempre precisamos aí, dentro do quando a gente trabalha com spinner, quando o usuário seleciona alguma informação, normalmente nós precisamos recuperar essa informação que o usuário selecionou. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar um text view aqui dentro da nossa aplicação, tá? E quando nós selecionarmos um item do nosso combo box, nós vamos pegar o resultado do item que foi selecionado e colocar ele dentro de um text view, tá? Para a gente recuperar a nossa informação selecionada, tá? Então eu vou começar alterando o layout aqui. Eu vou começar alterando o gerenciador, porque eu não gosto de trabalhar com relativo, eu gosto de trabalhar bastante com linear. Eu acho difícil, eu acho muito chato trabalhar com relativo e layout. O linear eu tenho mais
tenho mais controle do que eu faço. Então, deixa eu fazer só algumas mudanças aqui para a gente poder trabalhar com linear layout ao invés do relative layout. Pronto. Agora, vou incluir aqui embaixo do spinner, deixa eu colocar aqui o linear como uma orientation vertical. E vou incluir aqui um text view. Text view, part. Vamos colocar um ID aqui. Arroba mais ID, txv, opção selecionada. Legal, então aqui está o nosso text view logo abaixo do spinner. Então tem o spinner e o nosso text view aí com o ID txv, opção selecionada. Legal, vamos voltar lá para a nossa classe Activity agora, tá? E vamos criar um objeto text view. Text view, txv, opção selecionada, tá? Nosso text view, opção selecionada, e vamos fazer a amarração aqui do nosso text view. Vamos amarrar o nosso objeto text view que criamos aqui na classe, vamos amarrar ele ao nosso text view lá do layout. txv, opção selecionada. Pronto. Então agora nós vamos fazer o seguinte. Nós precisamos criar um listener para o nosso spinner. E esse listener é o seguinte. Ele vai ser lançado toda vez que nós selecionarmos um item. Quando a gente selecionar um item dentro do nosso spinner, nós vamos lançar um método para preencher o nosso text view. Então vamos fazer o seguinte. Ó. Vou colocar aqui o listener. Então, spn opção ponto set on item selected listener. É esse listener que nós vamos trabalhar dentro do combo box. Então a ideia é, como o próprio nome diz, né? Ele vai ser executado quando algum item for selecionado. Tá? Então new on item selected listener. Ele já preenche automaticamente para a gente. E olha que bacana. Como que vai funcionar? Nós amarramos aqui o nosso spinner opção. Então, quando nós selecionarmos qualquer item dentro do spinner, vai ser executado esse método aqui, ó, o onItemSelected. Então, quando nós selecionamos um item, automaticamente vai ser executado esse método. E o que esse método traz aí como parâmetro para a gente? Ele traz um adapter view, certo? Que é o nosso adaptador, tá? Foi preenchido. Ele traz uma view e traz o position. E esse position é o item mais importante, é o que nós mais vamos trabalhar. Por quê? Ele simplesmente vai retornar o índice de qual item você selecionou. Então, por exemplo, se nós selecionarmos lá o primeiro item, selecionarmos, por exemplo, a opção 1, esse position ele vai vir com o índice 0. Se selecionarmos a posição 2, opção 2, o position vem com o índice 1. E assim sucessivamente. Então, é assim que nós vamos trabalhar mais com esse position. Então, como vai funcionar? Nosso txv opção selecionada, ponto setText. Nós vamos setar o texto do nosso txv. E como nós vamos colocar o valor? Nós simplesmente vamos selecionar aqui a nossa lista opção, que ela já está preenchida. Certo? Então, a nossa opção, ponto get, vamos pegar um item da nossa lista, só que qual item nós vamos pegar? Nós vamos pegar o item que foi selecionado, que está marcado aqui no position. Então, position. Dessa maneira, nós pegamos exatamente o item que foi selecionado da nossa lista de opção. Então, ao criar esse listener, pessoal, quando nós selecionarmos um item, o item selecionado vai ser apresentado dentro do nosso text view. Ok? Então, vamos executar aqui para ver o resultado. Vamos ver como que fica o resultado da nossa tela agora. Jogando para o emulador, vamos esperar o emulador ser carregado.
simulador carregou. Vamos olhar. Reparem, ó, aqui em cima, mais escuro, nós temos o nosso spinner. E embaixo é o nosso text view que já está preenchido. Então, na hora que eu selecionar aqui, ó, opção 2 no spinner, ó, o nosso text view recebe a opção que foi selecionada. Na hora que eu selecionar a opção 3 do spinner, ó, opção 3 selecionada. Se eu voltar para a opção 1 do spinner, e aí sucessivamente, pessoal. E aí pode mudar. Dessa maneira, ao selecionarmos qualquer item, qualquer opção, quando a gente selecionar um item dentro do nosso spinner, nós conseguimos recuperar o valor selecionado no nosso spinner e jogar para dentro do text view. Então, toda vez que a gente seleciona uma opção aqui, é executado esse método onItemSelectedList. Pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês hoje, tá? Então nós vimos aí como nós trabalhamos com o spinner, o nosso famoso combo box, tá? Então como nós preenchemos o nosso spinner e como nós recuperamos o valor selecionado. Se essa aula te ajudou, por favor, apertem aí em curtir. Se tiverem alguma dúvida, algo a dizer, deixe um comentário e se inscrevam aí na nossa página que toda semana eu vou estar publicando um material novo aí sobre desenvolvimento Android. Até mais, pessoal. Nos vemos na próxima videoaula.